Na sentença deles, as empresas de pedágio no Paraná só não têm um lucro maior do que tráfico de cocaína. E fica por isso mesmo, porque elas falseiam as planilhas de custo, compram construtoras... Mas falseiam segundo quem, senhor? Não, segundo a Justiça, porque o governo do Paraná pediu, me dá a planilha de custo que justifica o valor do pedágio. Elas falseiam as notas do custo. Então eles têm que ser objeto de um processo. Objeto do processo, só que não dá nada. No Rio Grande do Sul há uma CPI contra os pedágios que detectou notas frias na planilha de custo. E fica por isso mesmo. Porque, então... inclusive, lá no Rio Grande do Sul, a imprensa fica quietinha. Não sei por que motivo. Então, se o MST não faz manifestações contra o pedágio, essa questão. Ninguém fica sabendo. Aí que eu pergunto, quer dizer que o MST, na verdade, ele assume o poder de polícia. Diante da ineficiência das autoridades e da injustiça aos olhos do MST, ele se arvora em poder de polícia. Nós não queremos assumir nem o poder de justiça, nem de polícia. Mas o senhor acabou de descrever isso. Nós assumimos o poder, o direito, aliás, que a população brasileira tem de se manifestar sempre que assistir a alguma injustiça. Mas não isso é um direito de manifestação. Está na Constituição. Mas os métodos, Sr. Stélio, os métodos o senhor não discute. Método de mobilização social? Mobilização social é mobilização social. A invasão de propriedade, a invasão de hidrelétricas, isso tudo, isso é um método muito discutível e condenado pela maioria da população. O senhor sabe disso. Vamos por partes. Como diria o Jack. Primeiro, Jack quem? O estripador, precisa explicar. Primeiro, nós não fizemos invasão. Invasão é uma expressão do Código Penal quando você quer praticar esbulho possessório contra a propriedade de alguém. Nós fizemos ocupação. Por que é essa diferença? Porque a ocupação é quando você vai com o povo, toma um lugar para denunciar, para negociar, para chamar a atenção da opinião pública. Isso é legítimo ou é legal? Isso não só é legítimo, como é necessário. E atenção. Se é legal, não é fundamental. Não. Vou te dizer agora por que além de ser necessário, é legítimo. Ilegal. Ilegal. Houve um processo... Legítimo, legal? Legítimo e legal, e vou dizer agora por quê. Houve um processo em uma das ocupações do movimento que correu todas as barras dos tribunais até chegar no Superior Tribunal de Justiça. E lá, numa plenária de desembargadores, o então desembargador ministro Sernichiaro lavrou uma sentença que virou jurisprudência que diz o seguinte: ocupações de terra ou de prédios públicos feitos por um movimento social para denunciar alguma injustiça ou a morosidade da reforma agrária não são um crime, como são um direito de manifestação desses trabalhadores. Pelo que o senhor disse, movimento social. Mas nós estamos falando em invasão de propriedade, por exemplo. Era o que se tratava. Era um processo em que o movimento havia ocupado um latifúndio. Então, essa sentença gerou jurisprudência. É por isso, até para o telespectador saber, que nenhum juiz pode decretar prisão quando as massas ocupam algum lugar para protestar. Porque isso é direito de manifestação. Se não fosse essa sentença do Sernichiaro, os juízes lá a nível local poderiam pedir a prisão de todos nós. Então, é legal, por uma jurisprudência da maior corte do Brasil, que o povo brasileiro tem direito a se manifestar contra uma injustiça, ocupando prédio público ou uma fazenda, sempre quando essa ocupação for para denunciar e exigir a aplicação da lei. Isso faz parte do texto legal ou é o parecer de um determinado juiz ou desembargador que o senhor está interpretando como a palavra final que define a legalidade de um ato? Não é bem a minha praia, mas nesse caso que eu me referi, é uma sentença em última instância da maior corte do Brasil, que é o Superior Tribunal de Justiça. Então, segundo os advogados, quando a corte dá uma sentença judicial, ela se transforma em jurisprudência para outros casos similares. É isso. Por isso que a sentença do então desembargador Sernichiaro, que hoje é aposentado, adquiriu tamanha relevância, porque ela é a base para as decisões dos outros juízes. Mas eu quero dar mais um exemplo para vocês entenderem como é.
A Vale do Rio Doce e a Camargo Corrêa estão construindo uma hidrelétrica em Estreito, no Rio Tocantins. Não tem impacto ambiental, não respeitaram o planejamento para... Tem impacto ou não tem? Imagina tu fazer uma barragem no Rio Tocantins. Vai desalojar 18 mil pessoas, entre eles 3 reservas indígenas, 3 assentamentos do MST que estão lá há 10 anos, até fazendeiros vão perder a terra. Não tem impacto nenhum, tem uma ação movida pelo Ministério Público Federal. Está lá para o juiz de Imperatriz. Atenção, aproveito. Atenção, senhor juiz federal de Imperatriz. Está na hora de julgar, né? Está sentado em cima de um processo movido pelo Ministério Público Federal, exigindo um plano de impacto ambiental da hidroelétrica de Estreito. Bem, essas populações que vão ser desalojadas, ninguém foi lá falar com eles, não sabe para onde vão, estão lá há anos, no caso dos índios, há milhares de anos, no caso dos nossos assentamentos, há 10 anos. E evidentemente que essas populações não precisam esperar por ninguém. Elas ocuparam o canteiro de obras para dizer, pelo amor de Deus, alguém vem aqui defender o nosso direito. Mas eu volto então àquela pergunta que eu lhe fiz. Se alguém fizer um dano numa propriedade sua, por exemplo, o seu carro, o senhor se acha no direito? Não, porque aí... a polícia não age de ir lá prender o indivíduo e espancá-lo. Me desculpe, Thales, mas você está confundindo as bolas. Uma coisa é o direito individual, que não dá a ninguém o direito de agressão. Eu estou falando aqui de um movimento social que mobiliza milhares de pessoas por um tema público. Claro que se alguém tem o carro afetado por outra pessoa, deve chamar a polícia. Mas a polícia não age. Bom, esse é o problema deles dois. Mas, eu queria que o senhor... Eu queria... Mas na sua exposição nós temos aí, Mitre, um elo perdido. Qual é a função do governo Lula, que é um governo, digamos assim, de bandeira social, neste processo todo? Tu quer que eu fale mal do governo? Escolha... Não, mas está devendo ainda uma conclusão da sua posição sobre o sistema legal do país. Depois nós voltamos a isso. O governo Lula é um governo de composição. Não é um governo de esquerda, nem um governo popular. Vocês, melhor do que eu, sabem que ele é fruto de uma correlação de forças na sociedade brasileira, em que gerou um governo que dentro dele tem os neoliberais, os capitalistas, os banqueiros e tem trabalhadores. Então é um governo que se move permanentemente com medidas contraditórias. Nós achamos que no caso da agricultura e da reforma agrária, prevaleceu, dentro do governo Lula, uma posição prioritária de apoio ao agronegócio e às transacionais. Portanto, isso deixa o governo Lula em dívida com a reforma agrária e com os pobres do campo. Por quê? Distribuir cesta básica no campo até pode eliminar a fome por alguns meses. E a Bolsa Família? É essa que eu me refiro. Ah, o senhor é contra a Bolsa Família? Não, peraí. Distribuir Bolsa Família é necessário como um programa emergencial e paliativo, mas ele não resolve o problema estrutural, que essas pessoas não têm trabalho nem renda. Então, completo a tua indagação. A solução para a pobreza não é medidas compensatórias como Bolsa Família ou outro tipo de coisa parecida, que eram as velhas recomendações do Banco Mundial. Você pode dar de maneira emergencial, mas o que resolve é você garantir 3 aspectos fundamentais para os pobres. É trabalho, renda e educação. O senhor acha que a Bolsa Família esvazia, de alguma maneira, o trabalho de recrutamento, por exemplo, do MST? Anestesia? Anestesia, mas não esvazia. Porque, em geral, as pessoas que se mobilizam no MST têm mais consciência política. Então, a anestesia é aqueles mais pobres que, de qualquer maneira, estão desorganizados. E o senhor está sentindo dificuldade em recrutar agora? A maior dificuldade que nós temos de fazer o nosso trabalho de base não vem da Bolsa Família, vem de que a reforma agrária está parada. Porque as pessoas se dão conta que a correlação de forças é contrária. Então, eles dizem... Como é que eu vou lutar pela reforma agrária se o governo não está distribuindo terra? Essa é o pragmatismo. Mas o senhor não chegou ainda à conclusão de que a reforma agrária, nos termos clássicos, ela é um conceito superado? Não, o que nós defendemos, inclusive, no nosso Congresso, é de que a reforma agrária, nos termos clássicos, ela era feita pela burguesia industrial. Em todos os países do mundo, quem fez a reforma agrária foi a burguesia industrial, não foram os camponeses. Aqui no Brasil, a burguesia... No Japão